Paz seja convosco, irmãos. Eu quero ler aqui com vocês a palavra do Senhor em João 8, que nos diz assim: Jesus perdoa uma mulher apanhada em adultério. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Amém? O que nós vemos aqui? Nós vemos que Jesus, nós vemos aqui que os mestres e os fariseus, eles acreditavam que por eles obedecerem às leis que Moisés deixou, eles eram irrepreensíveis. Eles se achavam o melhor de todos porque eles obedeciam à lei. E eles queriam pegar Jesus em alguma coisa que ele fizesse de errado, porque eles queriam acusar Jesus. E nós vemos tanto isso no nosso meio, nos nossos dias, as pessoas só se preocupando em acusar, ao invés de procurar ver aquilo que nós podemos fazer pela pessoa. Então, o que nós vemos? Que se eles acreditavam que obedecendo à lei, eles eram muito melhor do que os outros, né? E querendo apontar Jesus. Eles não queriam apenas cumprir a lei, mas eles queriam pegar Jesus em alguma coisa que ele pudesse fazer de errado. Nós vemos pessoas que se preocupam e estão apontando os erros dos irmãos, ao invés de procurar fazer a vontade de Deus. Às vezes acreditam porque leem a palavra, porque conhecem bem a palavra, porque cita versículos, cita a referência direitinho onde está escrito o que está falando. Às vezes acredita que eles são melhor porque eu medito na palavra, eu faço isso, porque sempre o eu. Assim como nós vemos lá em Jó, né? Jó sempre falava: eu ajudo as viúvas, eu sempre dei bons conselhos, eu sempre fiz isso. Até que Deus disse para ele: olha aqui, Jó, quem foi que
fez as águas, o montão das águas se separou ele sem ter barreira nenhuma que pudesse segurar? Quem foi que criou os céus e a terra e fez tudo? Até Jó entender que ele não era nada, que Deus era o Criador de todas as coisas. Até que quando ele entendeu, ele disse: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Agora eu sei que tu és o verdadeiro Deus. Então, amados, Jesus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, ele então disse para aquele povo: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque ele sabia que não tinha um justo sequer ali, que todos quantos estivessem ali para apedrejar aquela mulher, qualquer um que estivesse ali tinha o seu pecado. Às vezes, nós não cometemos adultério. Às vezes, nós não matamos alguém. Nós não roubamos de alguém. Nós não tiramos algo de alguém. Mas o nosso falar, as nossas atitudes, quando nós apontamos alguém, nós estamos ofendendo as pessoas, agredindo as pessoas e nós estamos pecando também. Mas nós olhamos para essas pessoas onde tem um pecado que se destaca mais entre os outros e começamos a acusá-los porque nós somos os melhores, porque nós somos alguma coisa. E nós podemos ver que a nossa função diante do Senhor, diante dessas pessoas, é orar. Não adianta nós acusarmos eles. Amado, nós temos, a palavra de Deus diz para nós orarmos sem cessar. Então nós temos que estar orando pelaquela pessoa. Nós temos que levar aquela pessoa, se nós tivermos oportunidade, falar para aquela pessoa, tentar mostrar para ela o seu erro, tentar mostrar para ela aquilo que ela está fazendo de errado e levar ela ao arrependimento, levar ela à palavra de Deus, levar ela no centro da palavra de Deus e mostrar que a palavra de Deus é a verdade e que nós temos que firmar essa pessoa, porque um dia alguém falou do amor de Deus para nós. Eu não acredito que cada um de nós tomamos a atitude de falar: eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus, eu quero Jesus, eu amo Jesus. Não, alguém orou muito por nós, alguém fez alguma coisa por nós para que hoje nós estivéssemos firmes na presença do nosso Deus. Então, nós não podemos perder a oportunidade de estarmos conversando com a pessoa, de estarmos orando pela pessoa, de mostrar a realidade dentro da palavra de Deus. Assim como Jesus, ele não concordava com o pecado daquela mulher, mas ele falou: se eu for apedrejar ela, o que eu vou fazer com as outras pessoas? Que também cada um tem o seu pecado. Então ele falou: não vou apedrejar essa mulher por causa de pecado, porque todos pecaram. Assim somos nós. Se nós formos criticar alguém por causa de algum pecado, sempre vão nos apontar também por causa de alguma coisa que nós fizemos. Então nós temos que levar a pessoa a tomar consciência dos seus erros. Nós temos que levar a pessoa até Jesus e mostrar, porque às vezes a pessoa está dentro da casa do Senhor, assim como o Jó falou: Senhor, antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora de contigo andar. Da mesma forma, nós temos que falar do amor de Deus para que essa pessoa fale: puxa vida, eu não enxergava assim, eu não via assim, mas hoje eu consigo ver que verdadeiramente a palavra de Deus é a verdade e eu vou seguir a Jesus, eu vou firmar os meus passos no Senhor. E nós não podemos olhar para a pessoa como se a pessoa nada valesse, como se ela não fosse nada diante de Deus ou diante dos homens. Não é com desprezo que nós vamos ganhar alguém. Não é com desprezo que a pessoa vai se consertar diante do Senhor. Mas é com a nossa atitude, porque nós somos gerados no amor de Deus.
Hoje nós somos uma nova vida em Cristo Jesus. E a nossa função é mostrar o amor de Deus para as pessoas. Romanos 14, 13 nos ensina que nós não devemos julgar mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Não sermos por tropeço nem escândalo ao nosso irmão. E às vezes a pessoa erra, ela cometeu o pecado, mas nós estamos servindo de tropeço e nós é que estamos escandalizando quando nós saímos divulgando o seu pecado para outras pessoas. Quando nós começamos a dizer para as pessoas, você viu o que fulano fez, mas você viu como está essa pessoa, você viu que tal pessoa, que aconteceu na vida dessa pessoa se distanciou, se desviou, e aí abrimos a nossa boca para falar tanta coisa diante de Deus, que Ele olha e fala, se eu for pôr na balança, o peso vai dar igual, porque aquela pessoa está precisando de ajuda, de aquele que está enxergando. Amados, Deus permite que nós enxerguemos as coisas para nós estarmos orando pelas pessoas, para nós intercedermos pelas pessoas. Ele não nos deixa ver para nós ficarmos falando, comentando uns com os outros, que não vamos levar a nada aquilo que nós estamos fazendo. Mas se nós orarmos, se nós procurar falarmos com a pessoa, se nós procurar mostrar Jesus Cristo para aquela pessoa, a própria palavra de Deus diz, é para nós olharmos de onde foi que nós caímos. E às vezes a pessoa não está conseguindo ver sozinho, vamos abrir os olhos da pessoa para que ela possa ver, para que ela possa entender o seu pecado, para que ela possa enxergar o seu erro. Não vamos servir de tropeço na vida do nosso irmão. Não vamos ser aquela pedrinha, como o nosso pastor disse, que nós não tropeçamos em pedra grande, porque nós enxergamos, mas tropeçamos nas pequenas. Não vamos ser aquela pedrinha no sapato do nosso irmão, nem aquela pedrinha que vamos fazer ele tropeçar e cair. Mas vamos ser aquela que desvia a pessoa do erro e que ela se mantém em pé. Amém? Cada vez que nós abrimos a nossa boca para criticar alguém ou apontar os seus erros, nós fazemos a pessoa desistir. A pessoa não tem coragem de voltar, porque sabe que se ela voltar vai ter alguém lá apontando o dedo, falar, olha, fulana está aí. Mas tem pessoas que têm a coragem de dizer, não sei como não tem vergonha de voltar para a igreja. Amados, ela tem vergonha sim do que fez, mas ela tem mais o amor de Deus no coração do que a vergonha. Por isso ela voltou. Ela sentiu a falta do Senhor. Ela sentiu a necessidade de Deus. Por isso ela voltou. E se ela tem necessidade de Deus, ajuda ela a estar firme na presença do Senhor. E então, quando nós apontamos os nossos erros, nós estamos fazendo as pessoas desistir de tudo. Não temos que julgar uns aos outros. Ao contrário, nós temos que encorajá-los, já que temos a semelhança de Cristo e a santidade quanto à fé. Então, se nós temos a santidade quanto à fé em Cristo Jesus, nós não somos melhores, mas nós temos a santidade no nosso coração. E ter a santidade é você conseguir ver as pessoas com outros olhos e poder abrir a sua boca com amor e falar das coisas boas, de falar da grandeza de Deus. Uma certa vez eu estava conversando com um casal que estava distanciado da presença de Deus, e eu falando das coisas de Deus para ele, falando quão grande era o Senhor, que maravilhas, e falando do amor, com tanto amor a Deus, que as pessoas, toda vez que vinham conversar comigo, eu falando ali da grandeza do Senhor, e eles reconciliaram com Cristo, e um dia eles falaram para mim, você fala assim tanto do amor de Deus, que eu fui para a igreja novamente. E é essa a nossa função, irmãos.
estou falando que eu sou melhor do que você, mas mostrando para você que essa é a nossa função, de levarmos as pessoas ao arrependimento. Hebreus 10, 24 nos ensina a considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós temos, amados, que considerar, ter consideração é você ter respeito. Quando você respeita alguém, quando você considera alguém, você tem respeito por esse alguém e você consegue levar ele ao amor de Deus. Você consegue integrar ele novamente na obra do Senhor, a fazer a vontade de Deus. Às vezes as pessoas dão uma passeadinha lá fora e quando volta diferente. Eu posso falar porque aconteceu na minha família. Um sobrinho meu que se distanciou do Senhor, fez coisas que na minha família nunca houve. Mas quando ele ficou 2 anos afastado, quando ele voltou uma bênção, uma bênção. Nossa, um homem de Deus muito consagrado, muito firme na presença do Senhor, que não perdia a oportunidade para falar do amor de Deus para as pessoas. Nós não sabemos o porquê das coisas. Às vezes acontece uma coisa errada hoje para conserto do amanhã, para amanhã a pessoa enxergar que ela não é melhor e que ela tinha alguma coisa dentro dela que ela precisava consertar. Que às vezes é essa coisinha que ela não põe para fora, com medo de se expor, que está prendendo ela para que ela não faça a obra do Senhor. Nós temos que tratar a pessoa com sinceridade, sabe? Quando você abraça o seu irmão e diz, isso vai passar. Se você estiver abraçando ele, falando com ele e depois divulgando aquilo que ele fez de errado, ou então desacreditando nele, você não está sendo sincero, você está sendo fingido, falso. E quando você abraça o seu irmão com sinceridade, quando você crê mesmo que Deus é poder e que Ele vai fazer a obra nessa pessoa, você acredita realmente que Deus pode mudar, então você é sincero com aquela pessoa, você vai lá, você vai vencer. Deus vai fazer a obra na sua vida e você vai ser uma nova vida em Cristo Jesus. Eu acredito que isso que você está fazendo hoje vai passar e você vai ter mudança na sua vida. Fale com sinceridade, fale com amor. Nós temos o direito de avaliar as pessoas. Nós temos o direito de corrigir e repreender uns aos outros, como nos está dizendo em Hebreus 10, 24. Mas nós temos que fazer com amor e humildade. Não temos que ser arrogante de se achar melhor ou ficar falando de uma maneira que as pessoas se sintam mais constrangidas ainda. Mas falar com amor, com humildade. Olha, eu também pequei, eu também sou pecadora. Deus, quando mandou Jesus, foi para nos reconciliar. E foi pelo sangue de Jesus que eu me reconciliei com o Senhor. Eu não sou melhor do que você. Fale, mostre a humildade para aquela pessoa que está precisando. Temos que ter misericórdia, mesmo tendo razão para fazer alguma coisa contra aquela pessoa. Mesmo que nós tenhamos razão para fazer alguma coisa contra aquela pessoa, nós temos que ter misericórdia. Uma certa vez o pastor Toninho falou para uma pessoa, você está certa, mas você está errada. E a pessoa ficou com aquilo na mente, falou, mas como assim? Aí ela veio conversar comigo e eu disse, você está certa porque a pessoa errou. Mas você está errada porque você falou no momento errado, de uma forma errada. Então você está certa, mas você está errada. Então, mesmo quando nós temos razão, irmãos, nós não temos o direito de ofender, de agredir, mas nós temos o direito de corrigir e mostrar o amor de Deus. Nós podemos ver que Saul,
ele foi lutar contra os amonitas numa batalha para ajudar Jabes. E nessa batalha ele venceu. E muitos fugiram. Então, quando o pessoal voltou, os guerreiros voltaram, que encontraram Saul, falaram para ele: onde estão os teus acusadores? Aqueles que disseram: deixa eu ver aqui, poderá governar sobre nós? Algumas pessoas questionaram: poderá Saul governar sobre nós? Dize-nos os seus nomes para matá-los. Então, eles queriam que Saul desse os nomes das pessoas para que eles pudessem matar. E ele tinha direito de fazer isso. Ele tinha esse direito. Mas Saul estava tão feliz com aquilo que Deus fez na vida deles, dele ter vencido aquela batalha, que ele falou assim: hoje não há condenação para ninguém neste lugar. Deus hoje salvou Israel. Hoje teve salvação em Israel. E hoje não vou sentenciar ninguém à morte. Ele tinha motivo, ele tinha razão, ele tinha o direito, mas ele não fez, porque a alegria dele era maior do que qualquer coisa. E nós temos que viver assim, essa alegria dentro do nosso coração, de tal maneira que nada que alguém faça venha nos escandalizar ou venha nos tirar da presença de Deus. Porque se você começa a criticar o seu irmão, a julgá-lo, até porque Deus não nos chamou para julgar ninguém. Nem Jesus vem julgar. O nosso Deus é quem virá. Ele virá para julgar. Então, irmãos, mesmo que você tenha razão, tome cuidado com o abrir da sua boca. Em 2 Crônicas 7,14 nos diz: e o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhar e orar. Humilhar não é você pedir o seu perdão para o seu irmão porque você se sente obrigado a pedir. Não é você conversar com seu irmão falsamente só porque você é evangélico, você não pode negar sua fala ou qualquer outra coisa. Mas se humilhar é reconhecer que você é uma pessoa pecadora. É você reconhecer que Deus é maior do que todas as coisas. É reconhecer e é buscando a face do Senhor que você vai entender isso. Se humilha, ora, busca a face do Senhor para que Ele possa responder a oração deste lugar. Para que essas coisas que vêm acontecendo no meio do povo de Deus não venham acontecer mais. Porque o povo não está se humilhando e orando e buscando a face do Senhor. Mas Deus é maior do que todas as coisas, amém? Eu quero nessa hora fazer um momento de oração com você. Pai Santo e Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nós sabemos, Senhor, que nós estamos passando tempos muito difíceis. Nós sabemos, Senhor amado e santo, que o pecado, Senhor, está aí, em todo lugar, Senhor, em todo lugar. Mas nós sabemos que Tu é Deus que perdoa, a tal ponto, Senhor, de olhar para nós e falar: você pecou, meu filho? Quando foi? Que eu nem me lembro mais. Se Tu, Senhor, que és Deus, que és santo, que criaste todas as coisas, Tu olha para nós, Senhor, com um olhar de misericórdia e não lembra mais dos nossos pecados. Quem somos nós, Senhor, para estarmos julgando nossos irmãos?
Pai amado, põe uma guarda em nossa boca e fecha a porta dos nossos lábios, como nos ensina o Salmo 141, versículo 2 e 3. Senhor, põe uma guarda em nossa boca para que nós não venha falar coisas que não agradam a Ti. E o Salmo ainda diz mais, que eu não coma das suas delícias. Comer das suas delícias é participar, Senhor, dessas coisas, participar das conversas que não devemos participar, é ficar falando coisas que não devemos falar, Senhor, que nós não venha, Senhor, engolir essas coisas, mas que os teus anjos possam estar nos guardando, Senhor, que a porta dos nossos lábios possa estar fechada, Senhor, para essas coisas, mas que o nosso louvor possa ser continuamente, Senhor, nos nossos lábios, que em todo tempo, Senhor, nós venhamos te adorar e te bendizer, em nome de Jesus, Senhor, para a tua glória. Amém.